Amados irmãos, derramando o amor em nossos corações, um amor profundo a Cristo, um amor profundo à sua igreja, um amor profundo aos perdidos. Olha quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo, agora somos povo de Deus. Amados irmãos, onde está o povo de Deus? Onde está o povo de Deus na família, no casamento? Onde está o povo de Deus no trabalho? Onde está o povo de Deus na Assembleia? Onde está o povo de Deus no mundo? Onde está o povo de Deus? E Deus vai dizer: vocês são luz e vocês são sal. Você não pode pegar a luz e colocar embaixo da mesa, você coloca lá em cima. O sal tem que salgar, o sal tem que dar sabor. E o sal também proteger-nos da contaminação e putrefação. Que condições, amados irmãos, a própria alma da igreja evidencia uma necessidade de avivamento. Você tem essa necessidade, irmão? Responda no seu coração. Você está contente com a sua vida espiritual? Como esposa, marido, pai, mãe, sócio, seja o que for, na Assembleia, está contente? Por quê, Deus? Porque do modo do outro, nós somos uma frieza espiritual. Aquilo que é dito lá, aquilo que é dito na igreja de Laodiceia, irmão, está mais presente do que nunca. Eu conheço tuas obras, eu sei que você não é quente nem frio. Oxalá se você fosse quente ou frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque dizes: sou rico e abastado, não preciso de nada, e você não sabe que você é pobre, miserável, cego e nu. Esse mesmo Deus maravilhoso diz: aconselho-te que de mim com ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para que não seja manifesta a tua nudez, e colírio para encher os nossos olhos para que vejas. Nós precisamos do colírio do Espírito Santo para enxergar, irmãos, a nossa circunstância espiritual que vivemos em nós e no mundo que nós vivemos. A circunstância. Que condições? Se as nossas orações aumentam no sentido de avivamento, é porque os nossos corações têm sentido uma necessidade crescente que Deus mova os nossos alicerces falsos, que Deus derrube os nossos fundamentos falsos, que Deus derrube, amados irmãos, a nossa segurança falsa, mas que Deus nos firme no fundamento que é Cristo, que nos edifique em Cristo e que tenhamos a segurança em Cristo e que nós adoremos a Cristo e temos prazer nas coisas de Deus, nas coisas celestiais. Como algumas aplicações práticas, amados irmãos. Outro dia nós vamos falar com detalhes o que é essa frieza espiritual, você vai entender. É fácil entender. Você tem prazer em ler a Bíblia? Tem prazer em orar? Tem prazer em congregar? Você tem prazer em dar tempo para Deus? Você já responde. Você vai ver onde que está essa frieza espiritual. Qual aplicação prática? Nós vamos falar 10 aplicações práticas rápidas, irmãos. Precisamos preencher, amados irmãos, a nossa mente com a Bíblia. É incrível, Zé. No século XXI nós temos falado para os filhos de Deus que eles têm que encher a sua mente com a Bíblia.
irmãos, é lâmpada para os pés, é luz para o meu caminho. A palavra de Deus é Cristo. Nem só de homem, não só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus traz vida, revigora, restaura, transforma, encoraja, disciplina, divide aquele que é de Deus, aquele que não é de Deus. Nós precisamos encher as nossas mentes com a palavra de Deus. Na China, meus irmãos, aquelas pessoas na época da perseguição, eles não tinham Bíblia. Eles picavam a Bíblia no versículo, e aquele versículo eles decoravam. E eles ficavam repetindo aquele versículo, não tinha outro. E quando iam conversar com outras pessoas, eles citavam aquele versículo. E de versículo em versículo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, as pessoas iam ser impactadas pelo poder da palavra de Deus. Mas nós não cremos. Nós precisamos da palavra de Deus e mais alguma coisa. Ela é suficiente, ela é poderosa. É Deus falando para você, para você. Por isso é de todo o Velho Testamento, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. No Novo Testamento vai dizer, olha, no princípio, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, que é Jesus Cristo. No Novo Testamento vai falar, havendo Deus outrora falado aos pais, de vários modos, várias maneiras, hoje fala no Filho. Ouça o Filho, você ouve o Pai, no poder do Espírito Santo de Deus, e há uma transformação em nossas vidas. Amar a Bíblia, reverenciar. Quem que é o homem feliz? Olha que está o Salmo primeiro, meus irmãos. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que ama a sua lei, medita nela dia e noite. Quer dizer que os olhos ficam com a Bíblia na mão dia e noite assim? Não, meus irmãos. Mas se eu não estudar a Bíblia, a palavra de Deus não está na minha mente. E quando estudo a Bíblia, a palavra de Deus vem na minha mente. O Espírito Santo vem, tira da minha mente, coloca no meu coração. E ali a operação de Deus na nossa vida. Na hora certa, no momento certo. Nós não conhecemos a palavra de Deus. No Salmo 119, vai, firma meus passos na tua palavra, para eu não pecar contra ti. Irmãos, Salmo 119, 176 versículos, falando sobre a palavra de Deus. Estudar, obedecer, manter-se fiel às Escrituras. Amados irmãos, cada vez mais você vai ouvir vozes como educar filhos, vozes como ter uma vida conjugal, vozes como congregar, vozes como adorar, vozes e vozes, mas não são vozes do alto, não são vozes de Deus, são fora da Bíblia, são distorções, distrações, misturas, engano. Vai entrando, e nós vamos aceitando. Meus irmãos, errais não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Nós não conhecemos. Eu e você deveríamos ser homens e mulheres da Bíblia. Homens e mulheres da Bíblia. Olhe quantos irmãos preciosos faleceram. Liam a Bíblia. Eu ia na casa da minha avó, mãe do meu pai. Aquela senhora, lá com a Bíblia na mão. Todas as vezes que ela está lá com a Bíblia na mão. Irmãos, cadê a sua Bíblia? Nós chegamos a um ponto que a palavra de Deus está sendo perdida dentro da igreja. Dentro dos nossos corações. Está sendo perdida. Homens, mulheres, jovens e crianças do livro. Pais, leiam a Bíblia para os seus filhos, ensine a Bíblia para os seus filhos. Leio, releio. Não se canse. Semeie. Senão você não vai colher. Mas eu não estou vendo nada dos outros. Você não vai ver. Nem o agricultor, quando planta, joga a semente, ele não vê nada. Mas ele fica esperando. Ele sabe que plantou a semente certa. Ele sabe que ela vai germinar. Ao ler as Escrituras, devemos fazer uma aplicação para nós mesmos, irmãos. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando para mim e para você. Não é o Leandro falando com o seu marido, com o seu vizinho. Eu li a Bíblia hoje, eu devia falar isso aqui para o meu marido. Não, irmãos. É
como se Deus o tivesse dirigido a nós em particular, ou falado conosco pelo nome, ou mesmo enviado uma mensagem especial do céu para mim e para você. É Deus falando. Que maravilhoso Deus falando. Ele vai dizer: olha, eu sou Deus de toda graça, que mesmo que você tenha um período, vai passar por dificuldades, eu vou te aperfeiçoar, restaurar, vou edificar você. Eu sou Deus de toda esperança. É o Deus que enche o seu coração de gozo e alegria no Espírito Santo e nos faz ricos de esperança. Eu sou Deus de toda consolação, que consola você em todas as circunstâncias da sua vida, para que você possa consolar a outros. Irmãos, aceite tanto a soberania de Deus como a responsabilidade humana. Há coisas que eu não vou entender, você não vai entender, coisas que vão acontecer na minha vida, e já aconteceram e vai acontecer na sua vida e na nossa vida, nós não vamos entender, mas uma coisa eu sei, que o meu Senhor vive, que o Senhor está presente, Ele é soberano e Ele sabe o que faz. Eu não, mas Ele sabe o que está fazendo, e Ele quer fazer aquilo para o nosso bem. Nosso bem. Deus é totalmente soberano, o homem é totalmente responsável por aquilo que Deus fala. Um cristianismo vivo, experimental, real. Amados irmãos, não é uma coisa de falar só, não. Se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas lá de cima, buscai as coisas lá de cima, não as coisas terrenas, onde Jesus está sentado à direita de Deus Pai. A sua vida está escondida em Cristo Jesus, e Cristo que é a nossa vida quando se manifestar. Amados irmãos, nós iremos juntamente com Ele para a eternidade. Irmãos, essa é a palavra de Deus. É Deus falando por mim e por você. Mantenha seus olhos em Jesus Cristo. Quantas distrações, irmãos. Quantas pregações tirando Cristo do centro, irmãos. Quantas pregações Cristo e mais alguma coisa. Não, irmãos. É Cristo e Cristo e Cristo. Esse crucificado, esse ressurreto, esse ascendido à direita de Deus Pai, entronizado no trono. Esse. Fixe os olhos nele. Não ama a Cristo aqueles que amam qualquer outra coisa mais do que Cristo. Se você ama qualquer coisa mais do que Cristo, você não ama Cristo, isso chama-se idolatria. Seja seu marido, sua esposa, sua família, seu trabalho, seja qualquer coisa. Se você amar mais, você não ama a Cristo. Vida cristã de paixão amorosa, Cristo. Olha a obsessão de Paulo. Você fala assim: Paulo, como que você pode dizer? Nós estudamos lá na quinta-feira, na casa do nosso Grace e Robson, sobre Filipenses 4, ele vai dizer: eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Vai, Paulo, como é que você aprendeu a viver contente em qualquer circunstância, Paulo? Eu vivi, eu aprendi. Olha, teve naufrágio, eu fui preso, me bateram, eu fui abandonado, eu fui xingado, me apedrejaram, eu fui preso, eu fiquei lá na cadeia, eu e Silas, todas aí, mas eu sei que essa é uma escola de Deus, é uma escola de Cristo, por eu aprender Cristo, não é aprender sobre Cristo, é aprender Cristo, é aprender caráter de Cristo, a vida de Cristo, a sua própria vida. Amados irmãos, a vida cristã é um fascínio por Cristo. Nós temos perdido o fascínio por Jesus. Nós temos perdido a adoração a Jesus. A glória, aleluia, glória ao nome de Jesus. Nós temos perdido, irmãos. Porque nós preocupamos mais com as pessoas. O que eles vão dizer? Esse cara aí é um santarrão. O que vão dizer, irmãos? O importante é o que o meu Senhor diz e o que agrada ao meu Senhor. Preste atenção. Ame o verdadeiro Deus. É preciso crescer no conhecimento de Deus, triuno, vê-lo, cultivar, servir, adorar. Conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Como é que eu conheço o Senhor?
Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, a graça e o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo têm junto. Porque sem graça ninguém conhece nada. Porque Deus faz tudo pela sua graça e sua misericórdia. É Deus dando e fazendo tudo aquele que não merece absolutamente nada. Continue seguindo a Cristo nas provações. A tendência de nossa é quando vem as provações nós recuarmos. Não, meus irmãos. A tendência é nós, quando nós pecamos, nós nos afastarmos. Não, irmãos, quando você pecar, agarre-se a Cristo. Porque ali tem perdão, tem misericórdia. As provações, amados irmãos, elas são para eu e você nos apegar a Cristo. Agarrar. Dizer com Jacó: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não abençoar. Como aquela mulher com hemorragia, 12 anos. Irmãos, aquele texto que ele tocou não é tocar. Aquele texto é agarrar. Ela foi e agarrou em Jesus. E Jesus disse: quem me agarrou? O texto diz tocar, não é tocar. Quem me agarrou? Ah, irmãos, esse Senhor, nós precisamos conhecer mais e mais, adorá-lo mais e mais. Continue seguindo a Cristo nas provações, sim, porque são instrumentos que ele usa, são didáticos. A gente não gosta, quem que gosta de apanhar? Ninguém. No momento da tristeza, diz em Hebreus capítulo 12, mas Deus faz isso porque nos ama. Ele quer que nós sejamos o quê? Que sejamos frutos de justiça. Frutos de justiça é frutos de Cristo, fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Para que nós sejamos participantes. Faça da sua família uma pequena igreja. E aqui nós temos falado tremendamente, eu e você. O que tem dominado nossas vidas dentro das nossas casas? Alguém quer dizer? Anunciar? O que tem dominado? O que mais domina dentro das nossas casas? Celular, televisão. Não é isso? Nossos filhos estão com problema, liga a televisão. Dá o celular para ele. E nós vamos fazendo isso. Está totalmente errado? Não. Mas o modo exagerado, descontrolado, está errado. Está vendo, amados irmãos? Como nós queremos ter uma vida espiritual verdadeira, que edifica, que glorifica a Deus. Mas cadê a nossa responsabilidade? Cadê a nossa responsabilidade? Tem a minha e a sua responsabilidade, irmãos. A Bíblia diz assim, Filipenses 2: eu produzo em você, tanto querer como efetuar. Eu produzo. Agora, desenvolver a vossa salvação. Responda isso. Eu estou produzindo você, o querer. E eu produzo o poder para fazer. Agora você faça. Toma atitude. Ore, amados irmãos, com mais frequência, especialmente pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 5:18 diz: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, nós precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós estudando Atos aí, dizia assim: irmãos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Ah, irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de Cristo, cheia da palavra de Deus, uma vida cheia de realidade celestial em nossas vidas. Por mais dele, por mais que Deus já tenha selado eu e você, por que Deus vai dizer enchei-vos do Espírito Santo? Mas eu não tenho, só tenho. Mas quanto, amados irmãos, o Espírito Santo é dono do meu coração, da minha mente, da minha vontade? Quanto? Nós temos focado em nós, nossos prazeres, o que nós gostamos, e tiramos o foco de Cristo. O que
você, de vencer a nós mesmos, vencer o mundo, a carne e o diabo. É o Espírito Santo que vem em nós. Ele é o poder de Deus que opera em nós. Procure bons amigos cristãos. Com quem está andando? Com quem está se aconselhando? Ai, irmãos, que tristeza ver cristãos aconselhando comigo. Vou lá na psicóloga, meu casamento não está indo bem, vou na psicóloga para resolver. Irmãos, psicóloga que não crê em Cristo, irmãos, irmã vai dizer que vocês têm que ser felizes. Vai com seu marido. Está aconselhando com quem? Quem é o conselheiro seu? Associe com pessoas santificadas. No Salmo 119 diz: companheiros são daqueles que temem a Deus. Esses são meus companheiros. Jovens, casais, andem juntos, reúnam juntos, saiam juntos, convivam juntos. Ore por sua igreja e seja ativo em sua oração. Ore pela sua igreja. Ore pela igreja de Deus. Interceda. Seja um cristão sério, alegre e humilde. Olha a piedade, irmãos. Piedade, 1 Coríntios 3, modo 3, 16, vai dizer o que é piedade. Piedade é aquele que se fez carne, foi glorificado, contemplado pelos anjos e ascendendo aos céus, entronizado. Piedade é Cristo. Ser um homem piedoso, uma mulher piedosa. Olha, irmãos, quanto trabalho disso Deus. Mulheres mais idosas aconselhando nas novas, com misericórdia e com graça. Ai, irmãos, como nós somos distantes, irmãos. A piedade tira a riqueza sem ferrugem, porque a riqueza é celestial. Terá prosperidade sem carência, porque Cristo é a nossa prosperidade em tudo. Terá provisão, amados irmãos, sem dores, porque Deus dá aos seus enquanto dorme. Beleza sem mancha, sem mistura. Alegria sem confusão, porque a alegria está no Senhor, pela tua graça, pela graça e misericórdia em Deus. Amados irmãos, como nós aplicamos aqui nessa noite, rapidamente, irmãos, 4 aplicações. Nós precisamos reconhecer que nós temos abandonado o Senhor, a sua prioridade, os seus propósitos, os seus pensamentos, os seus afetos. E de um modo ou outro nós temos tratado o pecado não como pecado. Eu errei. Segundo, precisamos voltar à prática de confissão de pecados. Nós vamos fazer aqui. Quando nós unimos, sábado, nós vamos orar e clamar ao Senhor, não confessar os pecados. Você fala, o que você fez? Não é confessar os pecados diante de Deus. Você confessa o pecado de toda a Assembleia. Confessar não é que você vai contar para as pessoas, vai estar diante de Deus naquele momento. Terceiro, precisamos voltar à palavra de Deus, amá-la, guardá-la, obedecer. Quarto, uma vida secreta com Deus. A sua e minha vida com o Senhor, diante de Deus, sozinho. Sozinho. Nós jogamos tudo para Deus e nós esquecemos a nossa responsabilidade. Deus, Ele dá tudo, Zé. Agora diz para mim, como seu Oswaldo, agora você faça.
minha vida e sua o que eu quero e o que eu faço. O que eu quero? Um emprego melhor, ganhar mais dinheiro, eu quero, sei lá. O que eu quero? Eu quero, Senhor, como por um espelho, contemplar a tua face e se transformar em glória e glória da tua própria imagem. E o que eu faço? Contemplo o Senhor. O que eu faço? Fito os olhos em Cristo. O que eu faço? Estudo a palavra de Deus. Oro, congrego. Trato o pecado como pecado. Arrependimento. Confissão de pecados. Volta. Irmãos, voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é o principal amor. É Jesus Cristo. E infelizmente, amados irmãos, muitas vezes Jesus está do lado de fora das nossas decisões, do nosso casamento, da educação de filhos, da vida da igreja, nossa vida no mundo. Jesus está do lado de fora. Mas esse Jesus maravilhoso, Senhor, está batendo. E eu, vocês surdos, não estão ouvindo. Por isso que o texto diz: ouça o que o Espírito dizer. Nós estamos ouvindo todo mundo vozes, mas não ouvindo a voz de Deus. Se alguém me ouvir e abrir a porta, que porta? Dos nossos corações. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Eu entrarei, serei com ele comigo. Que Deus maravilhoso, o nosso Deus. Ele anseia, amados irmãos, que ganhemos mais da vida de Cristo. Uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da sua palavra. Uma vida de piedade, santidade. Uma vida que impacte esse mundo. Que impacte dentro do lar, dentro da família e dentro desse mundo. Deus anseia. Deus quer. E Deus, pela sua imensurável graça, não tenha dúvida nenhuma que Deus vai visitar poderosamente sua igreja outra vez, antes da vinda de Jesus. Porque a igreja precisa ser ataviada, vestida com trajes celestiais, para receber o celestial, o seu noivo, que anseia, que já está pronto, há mais de 2000 anos atrás. Desde que ele ascendeu ao céu, ele já está pronto. Quem que está atrasado? A sua igreja. Eu e você. E você está contente com isso? Irmãos, uma carência nossa é necessidade. Qual a nossa maior necessidade? É o próprio Senhor. O próprio Senhor. E qual é o nosso maior impedimento? A nossa vontade. A nossa vontade. Se a nossa vontade for dirigida pelo Senhor, para o Senhor, e nós queremos o Senhor, amados irmãos, Jairo pega Jesus e leva para sua casa, ressuscita a sua filha. Aquela mulher vai e agarra Jesus, e é curada e é salva. Jesus está aí, irmãos. Nós estamos distantes dele. Mas Deus está chamando o povo para orar, clamar, jejuar por um avivamento profundo das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia da Assembleia, irmãos. Deus tenha misericórdia da sua igreja no mundo todo. E Deus tem. Deus é santo. Quem pode apagar o amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus? Mas muita coisa pode nos separar de usufruir das bênçãos desse Deus maravilhoso e tremendo. Que Deus desperte nossos corações, irmãos, e fale aos nossos